Na pandemia, como todo mundo, eu fiquei também frustrada, né? Eu fiz uma obra, praticamente participei de uma residência artística de casa. Eu fiz uma obra, meus vizinhos pensaram que eu estava a incendiar a casa porque eu queimei capim dentro da minha casa porque era uma obra de arte. Aquilo era mesmo a própria obra, era mesmo queimar. Fiz um monte de publicações de ativismo porque... Primeiro eu estava preocupada porque acreditava que a Covid-19 era real. E aí, então estava a questionar muito, como artista, tem de ativar o modo ativista, revolucionária, estava a ver a situação, que não tínhamos água, a comida estava cara. Era uma coisa que tipo, me deixou mesmo bem frustrada. A parte até da escola, até fiquei tipo, eu mesmo nem ia na escola, porque antes mesmo da Covid chegar eu tinha ficado doente. Até eu pensei que eu já tinha pegado mesmo Covid, eu já estava, me isolei já de tudo, eu disse, vou morrer. Mas não morrer, era só mesmo uma amidalite básica que eu geralmente tenho. Então foi um período assim de bastante tensão, tanto psicológica, emocional e também a nível de produção artística. Eu praticamente produzi sobre a Covid-19, porque eu já disse, eu produzo sobre questões assim, a nível social. Então fiz obra questionando a questão da fome, a mentira, que também estava a existir aqui no nosso país com relação aos casos, o desvio de dinheiro, todas essas questões eu sempre coloco nas minhas obras, que é para chamar a atenção ao público, à sociedade. No final das contas, as obras que tu fazes é mais ou menos aquele sentimento que tu tens e tu consegues jogar um quadro. Sim. E geralmente acabam sempre sendo de intervenção social. Sempre vou falando sobre isso. Mas tu, no ato em que tu estavas aí a definir o que é que tu vais seguir, sentes que as artes plásticas foram algo muito difícil de tu escolheres como algo que tu vais seguir? Não foi algo difícil. Só achei que fosse algo de difícil para a minha família aceitar, estás a ver? Acreditar naquilo, porque eu precisava do apoio deles. Apoio deles. Eu aprendi com alguém que está aí sentado, né? Apesar que eu discordo um pouco, mas aprendi com ele, é verdade. Quando você sonha... Conseguiu te ensinar alguma coisa? Claro, sempre. Ele que edição? Não, edição ainda não. Ensinou que a gente, né? Por mais que a gente tenha um sonho, se as pessoas não acreditam em nós, geralmente elas não acontecem. Uau. Então, ele é que disse isso? Antes do acontecido ou depois? Depois. Okay. Então, ele já teve coragem de te enviar mensagem? Sim, ele me envia sempre. A gente fala sempre. Ok. Não, depois do tumulto vem... Não, naquela fase aí mesmo do que eu não queria falar com ele. Nem um pouco. Okay. Nem um pouco. Ele não falava com ele. Então ele foi um dos impulsionadores para que tu hoje te tornaste essa artista que tu és. Não foi, ele continua sendo. Realmente eu sou mesmo muito grata porque teve um momento que eu quis desistir. Ele veio me dar lá uma bronca, uma lição e eu fiquei assim, E quando eu olho para ele... Por isso é que quando tu estavas a chegar com Helene, ele disse, tenho que dar abraço na jovem. É verdade. Deu tu abraço? Deu sim. Com um beijinho da bochecha ou da testa? Um abraço só. Então esse abraço falso? Não foi falso. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Não, mas e o que é que tu achas dele? Se tu tivesses que dizer 3 coisas a ele, o que é que tu dirias? Eu geralmente estou sempre a falar dele, né? Ainda quando estávamos no táxi eu falei dele, né? Eu estou sempre a falar dele. Mas acho que tu tá... porque os teus olhos brilham quando falas dele. Eu admiro mesmo bastante. É sério. É só para dizer que o nosso produtor tem namorada. Normal. Não, és tu. Não. Não sou. Não, porque ele me disse que quer voltar. A gente agora é só amigo. Não, mas tu disseste que tem chance. Não, amizade. Agora eu quero outra coisa. Queres o quê? Agora eu quero outra coisa. Ser mãe dos filhos dele. Não quero. Quero ser mãe dos filhos de outra pessoa. Não, isso estás a querer criar conversa, isso sim. Ele te deu algum sinal para não comentar mais, né? É verdade. Vai parar de te enviar mensagens. Então não quero perder. Mas uma coisa muito interessante que tu deverias fazer para revoltar sobre isso era desenhar a cara dele e colocar aí coração partido. Transformar aquilo em obra de arte. Nada. Eu vou fazer outra coisa para ele. Ainda não lhe dei o presente dele. Ele vai esperar, vai assustar quando ver. Uau. Mas será um grande privilégio. Vais ter que honrar. Uau. Eu vou pedir a nossos seguidores que vão lá na página do Lorde, subscrevam. Talvez vocês poderão apresentar mais questões sobre esse caso, para saber
como é que ele derrubou uma muralha e voltou a construir. Ok? Então, subscreva o nosso canal. Olha, eu tenho gostado bastante do vosso impulsionamento. Vocês têm nos ajudado a crescer bastante, deixando os vossos likes. Façam com que isto aconteça. E vocês podem partilhar com os vossos familiares. Essa empresa que está aqui, a Who Talks, ela só é o que é graças às empresas que vocês já sabem que vocês podem acompanhar na descrição. Porque ter uma relação é sempre boa, mas há uma coisa que eu faço confusão. Existem artes plásticas e artes visuais. Qual é a diferença entre as duas? Eu já estava a pensar que nem iam questionar sobre isso, porque eu também sou artista visual. Ok. Então, eu creio que eu estou mesmo na sala que tem muitos artistas visuais. Como certamente assim? o Lorde, acho que Helênio, não sei, o Justin, não sei, mas acho que é só o Lorde, né? É só ele que é um artista visual. Bem, o artista plástico geralmente é aquele que, vamos dizer, trabalha com a mão na massa, né? Ele usa tinta, usa madeira para fazer a escultura. Então, ele precisa de algo físico, né? Algo que dá para pegar, algo tátil. Diferente de um artista visual. O artista visual, geralmente, ele trabalha com ferramentas que não precisa totalmente assim da mão. Porque ele precisa da mão também. Tipo fotógrafos, designers. Geralmente, esses é que são os artistas visuais, que eles não precisam de pegar propriamente no pincel, que é para fazer uma linha. Ele vai usar outro pincel. Então, geralmente, a diferença, bem simples, bem resumidamente, acaba ficando por ali, que os artistas plásticos, né, eles acabam fazendo, como ele vai moldar o material, ele vai dar forma, né, vai dar forma de acordo ao suporte físico. Agora, um artista visual, posso trabalhar no computador, fazer a edição da imagem, fazer o clique através da fotografia e depois ela sai, que também pode juntar, né, pode ser um artista visual e um artista plástico ao mesmo tempo. Mas nesta área, quais são as oportunidades nesta área de trabalho? De quê? As artes plásticas. Bem, se você quer ser um artista plástico, deves fazer acontecer. Tens de criar condições para que isso gere trabalho, porque o único trabalho mesmo é você definir o que é que vai ser, como é que vai ser a tua obra, né? O teu meio artístico, se você vai ser pintor, escultor, ceramista, ou muralista, ou qualquer outra coisa. Quando você definir isso, geralmente você vai trabalhar em função daquilo. Ou também tu pode ser professor também, né? Que é já algo não muito como artista plástico. Mas em Angola, como é que está esse mercado? Como artista plástico, geralmente nós artistas plásticos trabalhamos individualmente ou em parcerias com galerias. E tem outros que acabam dando formação, sendo professores de artes plásticas diretamente, né, que é também no ensino, na pedagogia. Mas ainda estamos assim, porque nós podíamos trabalhar até com empresas de arquitetura, que é quando a pessoa vai começar a pensar no design da casa, toda a decoração, nós viemos estar lá, mas ainda nós não estamos por conta de muitos déficits que nós temos ainda. Na relação da comunicação e também porque, praticamente, como diz o meu professor de psicologia, nos tiraram esse negócio, né? Algo que é dos artistas foi tirado, assim, pelos arquitetos bem rápido. Porque nós é que devemos tratar dessa situação. Nas escolas, não é? Quais são as vantagens de implementar ou de colocar artistas plásticos nas escolas? Porque eu acho que as escolas hoje deveriam ter ensinamentos de artes, as crianças e tudo, deveriam impulsionar não é? As pessoas a gostarem de arte. O que é que tu achas? Qual é o teu comentário sobre esses aspectos? Bem, o meu comentário sobre esse ponto é o seguinte: geralmente não devia ser tipo inserirmos artistas plásticos nas instituições, mas implementar, né, um sistema de ensino de arte, né, a pedagogia da arte, tanto faz, que é para poder ensinar, ter pessoas capacitadas, que é para ensinar a arte, tanto as artes plásticas como as artes visuais e também a própria questão do próprio conceito da história da arte. Ter pessoas especializadas nisso, porque eu posso ser uma artista plástica e não ser um pedagogo. Então, também tem pedagogia da arte. Então, primeiro, antes de implementar essas pessoas, devemos investir no ensino, né, na formação dessas pessoas que são as pessoas qualificadas que é para ocuparem esses lugares. Tipo, a pedagogia da arte devia ter mais saída, mais aplicação. Nós temos no ensino médio da arte, no CEARTE, tem pedagogia da arte, mas na faculdade já não temos pedagogia da arte. Nós temos como disciplina, mas não como ponto de saída, né, para o curso. Não é algo que sai. Você sai como artista visual e plástico, não sai como pedagogo. Você às vezes pode vir trabalhar como pedagogo porque você gosta, então, mas terias de acrescentar uma agregação pedagógica. Então, é algo importante, que também é algo que nós cometemos muitos erros, que é a questão de inserir artistas plásticos para ensinarem. Porque um artista, eu posso ter técnicas
que é para fazer um trabalho, uma pintura, mas eu posso não ter a docência, não posso não ser um pedagogo, não tenho os métodos, não tenho nada. Então, eu posso ainda, para além de evoluir o tal processo de ensino-aprendizado, eu posso fraturar mais ele. Então, nós temos essa situação também. Ok. Por que as artes plásticas em Angola ou a nível mundial, elas são olhadas de forma muito subjetiva? Porque a arte é bem subjetiva, literalmente. A arte tem dessa, ela é mesmo bem subjetiva. Ela é para ti, ela é para mim. O que ela é para ti, o que é para mim, é para mim. Então, geralmente ela não tem um conceito geral, a não ser que seja algo mesmo que foi criado que é para se ter um conceito geral, porque geralmente quando você se depara diante de uma obra de arte, você quer ler de acordo com as informações ou a experiência estética que você vai ter com ela. Tipo, quando olho para esse barco, eu fico lá, eu fico a meditar sobre ele. Eu vou ter a minha ideia, pelo menos quando vi, eu lembrei dos barcos que eu vi lá no Museu da Escravatura, me fez lembrar